No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o período barroco. A palavra barroco significa pérola imperfeita. Esse nome era dado ao estilo inicialmente de forma pejorativa, por ser um estilo cheio de exageros e irregularidades, que de certa forma corrompia a estética clássica. A palavra só foi atribuída a esse período a partir do século XIX. De toda forma, foi um movimento artístico e cultural que marcou muito a Europa dos séculos XVI e XVII, e mesmo as Américas, que eram colônias europeias. Na música, o barroco começou com a Camerata Florentina. Tratava-se de um grupo de humanistas intelectuais patrocinados pelo nobre italiano Giovanni de Bardi, em Florença, que buscava discutir as novas e futuras tendências artísticas. A Camerata Florentina favoreceu o drama musical da antiguidade clássica, como o discurso e a oração, e na música privilegiava tanto o texto quanto a melodia. Durante o Renascimento, que foi o período que precedeu o Barroco, a prática corrente era a polifonia, quando cada uma das vozes canta uma melodia com um texto diferente. A nova prática, com um único texto sendo dito de cada vez, chama-se monodia. O período barroco viu um desenvolvimento muito grande da música instrumental. Os instrumentos do período barroco são vários e, em sua maioria, continuaram a ser usados na música nos séculos seguintes e até hoje. Porém, há alguns instrumentos que são muito característicos da música barroca, tendo seu uso prevalente nesse período e gradualmente reduzido depois. Entre estes, nós temos o cravo, a viola da gamba, o alaúde e a teorba. O período barroco viu também o desenvolvimento de duas escalas, baseadas nos antigos modos gregos, que são a tonalidade menor, que era baseada no modo eólico, e a tonalidade maior, que era baseada no modo jônio. Uma outra característica do período barroco foi o desenvolvimento do baixo contínuo, o basso continuo em italiano. O compositor escrevia a linha principal e as notas principais do acompanhamento, dando uma certa liberdade ao intérprete para as notas intermediárias. Por essa notação musical, esse trecho seria executado assim. Mas o intérprete, em contrapartida, poderia executá-lo desta maneira. O período barroco também viu o nascimento da ópera. Como falamos no início, a Camerata Florentina privilegiou muito o drama musical grego, e a ópera é realmente a fusão do teatro com a música. A primeira ópera da história foi Daphne, com música de Jacopo Peri, hoje perdida, e o texto de Ottavio Rinuccini. E a mais antiga ópera executada ainda hoje é a ópera L'Orfeo, de Claudio Monteverdi.
Orfeu era personagem da mitologia grega, um poeta e músico, e ele se tornou um tema muito recorrente não só nesta, mas em muitas outras óperas. Como, aliás, uma boa parte das óperas do período barroco era baseada em histórias da mitologia grega. O primeiro grande compositor de óperas foi Claudio Monteverdi. Além do já citado L'Orfeo, Monteverdi também escreveu L'Arianna, Proserpina Rapita, L'Incoronazione di Poppea, Il Ritorno d'Ulisse in Patria e também a peça Il Combattimento di Tancredo e Clorinda, que não é muito bem classificada como uma ópera. Ela também pode ser classificada como um madrigal. No vídeo sobre música do Renascimento, nós vamos aprofundar mais sobre essa e outras formas musicais típicas do período renascentista. Um outro compositor digno de nota foi Giovanni Battista Pergolesi, que viveu muitos anos depois de Monteverdi, porém ele compôs a obra La Serva Padrona, que foi consagrada como a primeira ópera cômica da história, embora ela tenha sido pensada para ser uma cena intermediária em uma obra mais séria. Outras obras desse compositor são La Salustia, Il Flaminio e Adriano in Siria, entre muitas outras óperas e obras de outros gêneros. E fora da Itália, nós também tivemos outros compositores, entre os quais nós podemos destacar principalmente Henry Purcell, autor da obra Dido e Enéas, uma das principais óperas barrocas fora da Itália e mesmo em todo o repertório barroco, mas também autor dessas outras obras, Diocletian, King Arthur, The Fairy Queen, The Indian Queen e Timon of Athens. Um outro gênero do período barroco bastante parecido com a ópera é o oratório. Originalmente, o oratório era um gênero dramático de cunho religioso, mas posteriormente passou a ser entendido como um gênero dramático não destinado à encenação teatral, podendo ou não ser religioso, ainda que a maioria dos oratórios tivesse sim essa temática. O gênero do oratório foi explorado por alguns compositores como Bernardo Pasquini, Alessandro Scarlatti e Antonio Caldara. Porém, o maior expoente do oratório barroco foi Georg Friedrich Händel, autor de O Messias, provavelmente o oratório mais executado nos dias atuais, mas também Judas Macabeus, Semele, O Triunfo do Tempo e da Verdade, Israel no Egito, entre muitos outros. Indo agora para a música instrumental, nós falaremos sobre o concerto. O concerto também teve sua forma fixada no barroco e era uma composição instrumental para um ou mais solistas, acompanhados de uma orquestra. Mas em sua origem, o concerto era uma obra musical vocal. O concerto no barroco ele podia ser dividido em dois tipos: o concerto solo, para um instrumentista acompanhado da orquestra, e o concerto grosso, para um grupo pequeno de instrumentistas, chamado concertino, acompanhando uma orquestra maior, chamada de ripieno. Grosso modo, o concerto solo é quando a orquestra é acompanhada de um instrumentista apenas, e o concerto grosso, quando é acompanhado por mais de um instrumentista. O concerto se estabeleceu como uma obra musical dividida em três partes. A primeira com andamento rápido, a segunda com andamento lento e a terceira com andamento mais rápido que o primeiro. Mas nem todos os concertos se dividem dessa forma, havendo alguns com 4 movimentos e outros com movimento lento vindo em primeiro lugar. O primeiro compositor de concertos de destaque foi Giuseppe Torelli. Esse gênero também foi muito explorado por Tommaso Albinoni,
Arcangelo Corelli e o alemão Georg Philipp Telemann, que também se dedicou a muitas outras formas musicais e é tido como compositor com a obra mais vasta da história. Mas o compositor de concertos mais lembrado foi o veneziano Antonio Vivaldi. Vivaldi é mundialmente conhecido pela série de concertos Le Quattro Stagioni, ou As Quatro Estações. Certamente a mais popular de todas as séries de concertos já escritas. Vivaldi também compôs outras séries de concerto como La Stravaganza e L'Estro Armonico. E também, além desses, ele compôs alguns outros concertos, como o Concerto Mandolim, o Concerto La Tempesta di Mare, que aliás faz parte de uma coletânea maior junto com as Quatro Estações, e o Concerto alla Rustica, entre muitos outros concertos para diversas formações e diversos instrumentos musicais. Falaremos agora das suítes, da suíte barroca. A suíte é uma forma que se desenvolveu de maneira mais plena na França e era um conjunto de danças de corte para um ou mais instrumentos musicais, geralmente o cravo, ou uma pequena orquestra. As danças mais comuns são estas: a allemande, a courante, o minueto, a bourrée, a gavota, o passe-pit e a giga. Estes foram alguns dos compositores que escreveram suítes, entre muitos outros: François Couperin, Jean-Baptiste Lully e Jean-Philippe Rameau. De lembrar que nem todos os compositores de suítes eram franceses, existiam muitos compositores de outros países, sobretudo alemães, como é o caso de Johann Sebastian Bach. Nós vamos falar sobre ele mais adiante. No período barroco também se desenvolveu a técnica composicional da fuga. A fuga não é um gênero propriamente dito, mas uma técnica. É uma técnica de composição para duas ou mais vozes. Lembrando que voz nesse contexto não necessariamente significa a voz humana. Podem ser dois instrumentos ou uma linha grave e uma linha aguda no instrumento de teclado. Pode ser quaisquer linhas melódicas, nós chamamos genericamente de vozes. E a fuga era dividida nas seguintes partes: a exposição, que tem o tema principal, chamado sujeito, e a resposta, que é um tema executado pelo segundo instrumento ou voz, e soa de forma oposta ao sujeito, como se fossem dois atores dialogando. Terminada a exposição, nós temos o desenvolvimento, em que o sujeito e a resposta são alternados em tons diferentes por todas as vozes, em sequências de episódios e contra-sujeitos. E por último, a fuga termina num stretto, que é quando todas as vozes se juntam novamente, em que as respostas são apresentadas antes mesmo que o sujeito termine, ou todas juntas. Daí vem o nome fuga, em que as vozes parecem estar fugindo uma da outra. Sem dúvida, o maior expoente da fuga no barroco foi Johann Sebastian Bach, com suas obras A Arte da Fuga e O Cravo Bem Temperado. A música sacra no período barroco também continuou bastante viva, assim como no Renascimento e na Idade Média. Porém, além da Igreja Católica, também faziam parte do repertório agora os hinos protestantes. Alguns dos maiores expoentes da música sacra no período barroco foram, entre os católicos, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giovanni Gabrieli. E entre os protestantes nós podemos citar Heinrich Schütz e Michael Pretorius. Por último, nós vamos falar sobre outros gêneros musicais típicos do barroco. Nós vamos citar primeiro a cantata, que é uma peça vocal não encenada, assim como oratório, para coro, orquestras e solistas.
É uma peça muito parecida com o oratório, mas é diferente dele por ter geralmente proporções menores e por não ser narrativo, embora algumas das cantatas possam contar pequenas histórias. E a toccata, que é uma peça musical para instrumentos de teclado, normalmente destacando o virtuosismo. Normalmente o instrumento de teclado usado nas toccatas era o órgão. E temos também a passacaglia, que é uma forma musical baseada em tema e variações. Você tem um tema repetido constantemente no baixo e a melodia principal faz variações em cima desse tema. Quando nós temos um baixo harmonizado, passamos a chamar essa forma de chacona. Entre os compositores que se dedicaram a estes ou outros gêneros musicais, entre muitos outros, podemos citar Dietrich Buxtehude, que foi um compositor dinamarquês, Johann Pachelbel, que é um compositor muito famoso por causa de uma única peça, que é o Cânon em Ré maior, embora ele tenha escrito muitas outras peças além dessa. Domenico Scarlatti, que foi um compositor que escreveu música principalmente para cravo. A música dele é quase que inteira escrita para cravo. Ele, na realidade, era filho do compositor Alessandro Scarlatti, que nós citamos anteriormente aqui. E o compositor Girolamo Frescobaldi, que era um compositor italiano. Nós vamos, por fim, citar os 3 compositores mais famosos do período barroco, os que têm mais peças que podem ser encontradas no Deezer, Spotify e outros serviços de streaming parecidos. O primeiro é o compositor Antonio Vivaldi. Vivaldi era um padre conhecido como Padre Ruivo, e durante boa parte do início de sua carreira, Vivaldi se ocupava de dar aulas de música no orfanato de Veneza, o Ospedale della Pietà. Mas apesar de ele ser religioso, Vivaldi também escreveu uma grande obra profana. Além das 4 estações, que era a série de concertos que nós já citamos como a obra mais famosa dele, Vivaldi também escreveu mais de 500 concertos. Além disso, Vivaldi foi um grande compositor de óperas, tendo escrito perto de 100, mas das quais 46 chegaram aos nossos dias. Algumas das óperas mais famosas de Vivaldi são Dorilla in Tempe, Farnace, Orlando Furioso, Griselda, L'Olimpiade, Tito Manlio e Montezuma. Vivaldi também escreveu o oratório Judita Triumphans e também como música sacra, sendo ele padre, certamente escreveu música sacra, e nós temos algumas de suas obras mais destacadas, que são o Glória, o Credo, o Dixit Dominus, o Stabat Mater e o Magnificat. Outro dos compositores célebres do período barroco, como nós já citamos aqui, foi Georg Friedrich Händel. Alemão de nascimento, Händel se consagrou como compositor de óperas na Itália e finalmente ele se fixou na Grã-Bretanha, onde ele posteriormente obteve a cidadania britânica. Além dos já citados oratórios, que eram mais de 20, Händel também compôs mais de 100 cantatas, 42 óperas, entre as quais as mais famosas Giulio Cesare, Xerxes, Rinaldo e Agrippina, e suas 2 obras famosas para orquestra, que são a música aquática e a música para os reais fogos de artifício. Mas Händel, na verdade, escreveu muitas outras obras além dessas. Nós só estamos citando as mais populares. E por último, nós vamos falar novamente de Johann Sebastian Bach, um dos mais celebrados compositores não só do barroco, mas de toda a história. Nós já o citamos aqui como um grande expoente da fuga. Mas Bach escreveu também mais de 200 cantatas, entre as quais nós podemos citar a BWV 140, a BWV 147, que tem um dos coros mais famosos de todo o repertório, chamado em português Jesus, Alegria dos Homens, e a cantata 208, conhecida como a Cantata da Caça, que também tem algumas partes muito famosas. Os concertos de Brandemburgo, a Grande Missa em Si menor, o Oratório de Natal,
as paixões segundo São Mateus e segundo São João. Na verdade, as paixões são também um tipo de oratório, um gênero específico de oratório que narra a paixão de Cristo e geralmente é executado durante a Semana Santa. As suítes inglesas e francesas para cravo, as 6 suítes orquestrais, das quais nós podemos citar a Badinerie e a área para a quarta corda ou área para a corda de sol, que são executadas respectivamente na suíte número 2 e na suíte número 3, entre diversas outras obras. Mais de 1000 obras de Bach permaneceram até hoje, mas dizem que Bach escreveu mais que o dobro disso. O final do período barroco costuma ser fixado no ano de 1750, com a morte de Johann Sebastian Bach. Depois do barroco veio o estilo galante, desenvolvido pelos filhos de Bach, sobretudo Carl Philipp Emanuel Bach, que se tornou em seu tempo tão celebrado quanto seu pai, e posteriormente o período clássico, do qual falaremos em outro vídeo. Por hoje é isto. Inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Assim estarão ajudando o canal a crescer. Um grande abraço e até a próxima!